A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Espero que esteja tudo bem com você e com sua casa. Hoje é o dia 90 da nossa leitura anual. Fique conosco. Amados, a nossa porção diária de hoje vai do capítulo 21 até o capítulo de número 24. Amém? É uma porção bem ativa, né? É uma história assim bem corrida. São muitos detalhes da história de Davi, tá bom? E é bem dinâmico essa passagem. Você vai ler bem rapidinho. O nosso texto devocional, ele vai se encontrar lá no capítulo de número 24 e o verso de número 6. Amém? Então, se você não fez a sua leitura, faça e separe um tempinho, depois você volte aqui para o nosso devocional. A palavra do Senhor diz assim, 1 Samuel 24, verso 6. Então, disse aos seus homens, o Senhor Deus me livre de fazer tal coisa ao meu Senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Amém? Irmãos, nós vimos ontem que Saul já não podia mais ficar junto de Davi, né? Entrou nele uma revolta muito grande contra a vida de Davi, uma inveja, né? Uma preocupação, porque ele já tinha percebido que Davi agora é o novo rei de Israel, ainda que ele não tinha sentado no trono. E Saul fica mais revoltado ainda quando ele descobre que seu filho Jonatas se apegou a Davi e se preocupa com o bem-estar de Davi, né? Nós vimos que Saul chega a lançar uma lança, jogar uma lança contra Jonatas, né? E Jonatas então faz um acordo com Davi e despede Davi embora em segurança. Então agora Saul vai começar aí uma caçada atrás de Davi, né? E o primeiro local que ele vai procurar Davi é em Nobe, né? Onde se encontrava ali o sacerdote Aimeleque. A Bíblia vai dizer que Davi chega ali e é onde Davi come aqueles famosos pães sagrados que Jesus menciona lá no Novo Testamento, né? Que Davi comeu o pão que era santificado ao Senhor e Deus não lhe puniu. E essa passagem se encontra aqui. Quando Davi sai dali, nós vamos ver que Saul chega e pergunta a Aimeleque se Davi esteve naquele local. Aimeleque, ele diz que não sabia do confronto que havia entre Saul e Davi, e então Saul acaba matando Aimeleque e os sacerdotes presentes naquele local. Depois nós vamos ter lá no capítulo 21 ainda, a fuga de Davi para Gate, né? Que era ali um território inimigo. Agora a Bíblia vai dizer para nós que ele se finge de louco e na sua loucura Deus livra Davi. No capítulo 22, Davi sai de Gate e ele vai lá para a caverna de Adulão. E é interessante que Davi deixa os seus pais em Moabe, né, em segurança. E ali na caverna de Adulão, Deus vai enviar para ele pessoas, muitos homens vão se juntar a Davi. E o incrível é que todos esses homens estão em grande dificuldade. Deus pega o momento que Davi está vivendo, Deus pega as dificuldades de Davi, ao invés de enviar homens com condições para ajudá-lo, Deus envia homens em mais dificuldades do que ele, né? Mas esses homens lá na frente se tornarão os grandes valentes de Davi. Então, o que Deus realiza em nossa vida nos momentos de crises, de dores, de aflições, nós não podemos achar que é Deus nos penalizando, muito pelo contrário. Deus está nos conduzindo a um caminho que lá na frente nos levará à vitória. No capítulo 22 ainda, todos os sacerdotes de Nobe, né, recebem Saul
e Saul vai matar todos eles. E Abiatar vai fugir e fala para Davi que todos eles morreram. Davi sente a dor, né, da perca de todos aqueles homens e diz para Abiatar ficar com ele, né, não ir embora, porque com ele Abiatar estaria seguro. E então Davi chega até a cidade de Keila, e é interessante que ele livra essa cidade do ataque dos filisteus, e estando ali, ele vai consultar ao Senhor se o povo de Keila iria defender ele ou entregaria ele para Saul. E então Deus disse para ele, não, eles vão te entregar a Saul. Logo em seguida, Davi pergunta mais uma vez, né, devo eu ficar aqui em Keila ou devo sair? Então Deus recomenda a ele a sair. Então Davi sai de Keila e ele vai lá para o deserto de Zif. Quem vai encontrar Davi ali? Jonatas. Mas vamos lembrar que Jonatas já tinha dado sua capa, seu cinto, seu arco, né? E a sua bolsa para Davi. Depois nós vimos que Jonatas protege Davi diante de Saul e intercede por ele. Depois Jonatas volta a defender Davi e é ele quem prepara a fuga de Davi. Agora Jonatas sai ao encontro de Davi e a Bíblia vai dizer para nós que ele consola Davi. Está lá, capítulo 23 e o verso 26, olha o que diz. Então Jonatas, filho de Saul, se levantou e foi falar com Davi em Oreza. Ele fortaleceu a confiança em Deus. E Jonatas vai dizer para Davi não temer, porque Jonatas sabe que Davi será o próximo rei de Israel e que ele seria o segundo. Que humildade de Jonatas, né, irmãos? Quantas pessoas que fazem o oposto de Jonatas, quando ficam sabendo que Deus vai honrar o seu companheiro do lado e talvez não irá honrá-lo naquele devido tempo. Se todos nós tivéssemos essa humildade de Jonatas, de entender que tais propósitos não são para nós, mas para as pessoas que estão ao nosso redor, quantas bênçãos Deus não derramaria sobre a nossa geração, né? Então Jonatas declara Davi ali como rei, ou seja, ele está confessando que Deus escolheu Davi para rei de Israel. E depois, amados, nós temos aí no capítulo de número 23 ainda, a traição dos Efeus, né? Quando foram com Saul, né, em Gibeá. No capítulo 24, onde nós lemos, Davi ele vai fugir para o deserto de En-Gedi. E o que vai acontecer? Davi está escondido numa caverna e Saul vai entrar naquela caverna para fazer ali as suas necessidades fisiológicas. E enquanto Saul estava ali, os homens de Davi dizem, olha, é Saul que está ali. E Davi vai lá e corta o manto de Saul. Quando Saul sai para fora, Davi sobe no monte e diz para Davi sobe no monte e diz para Saul, olha aqui, Saul, vê se esse não é um pedaço da tua capa. E conferindo Saul a sua capa, ele descobre que é verdade. Então Davi disse, o Senhor hoje te entregou na minha mão, e poderia eu ter te matado, mas não fiz isso, para que o Senhor saiba que em mim não há mal, e eu não desejo mal nenhum para o Senhor. Por que o Senhor deseja me matar e tem me perseguido? Naquele dia, não só Jonatas reconheceu Davi como rei. Agora, Saul também vai reconhecer Davi como rei. E ele vai dizer, lá no verso 20 do capítulo 24, agora tenho certeza de que você será rei e de que o reino de Israel se manterá firme na sua mão. Mas qual é a lição de Deus para nós hoje? A lição de Deus para nós hoje se encontrou lá no capítulo 24, no verso 6, que diz, o Senhor Deus me livre de fazer tal coisa ao meu Senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Nós temos visto como Saul perseguiu severamente Davi, como ele procurou o mal de Davi e como ele procurou matar Davi. Porém, amados, o que é muito importante é que enquanto Saul procurava o mal de Davi, Davi não pensou em revidar o mal com o mal. Ele se manteve firme no propósito que Deus tinha colocado no seu coração. Davi não sentiu revolta por Saul. Davi não sentiu ódio por Saul. Ele não desejou a morte de Saul. Isso é o que Deus espera de nós. Que nós venhamos olhar o nosso inimigo e ao invés de desejar o mal, ao invés de desejar nos vingarmos dele,
nós cuidarmos e zelarmos dele. E se for preciso, como diz o Novo Testamento, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. E Davi fez muito mais que isso. Davi poupou o seu inimigo quando esse esteve na sua mão. O que Deus quer nos dizer é que nós não precisamos fazer mal para ninguém, para que possamos ser uma bênção. Não precisamos prejudicar ninguém, para que Deus nos exalte. Não precisamos humilhar ninguém. Não precisamos desejar o mal de outras pessoas para que Deus venha nos abençoar. Por sinal, não é assim que se conquista a bênção de Deus. Deus não abençoa aqueles que desejam o mal do seu próximo. Deus abençoa aqueles que abençoam os seus próximos. Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, e eu quero orar com você nessa manhã e desejo do fundo do meu coração que Deus abençoe sua vida. Porém, pense como Davi, não mate, não pense o mal, não retribua mal por mal aqueles que te perseguem. Retribua o mal com o bem, disse Paulo. Amém? Ore comigo nesse momento. Senhor Deus e nosso Pai, nessa manhã, Senhor, nós oramos a Ti e Te glorificamos pela Tua bondade e pela Tua misericórdia. Quão grande, Senhor, tem sido a Tua fidelidade. Quão grande tem sido o Teu amor para conosco. O Senhor não tem falhado e o Senhor não tem nos deixado. E nós Te pedimos humildemente que o Senhor venha estender as Suas mãos sobre nós, nos cobrindo com a Sua graça e com o Seu amor. Senhor, Davi teve todas as oportunidades para se vingar de Saul. Ele teve todas as oportunidades porque Saul estava nas suas mãos, mas em nenhum momento, Senhor, ele pensou em fazer o mal contra o ungido do Senhor. Senhor, que nós venhamos proceder da mesma maneira, não desejando fazer o mal contra aqueles que o Senhor escolheu. Muito pelo contrário, que nós venhamos retribuir-lhes o mal com o bem, o ódio com o amor, para que assim o Teu amor e a Tua graça sejam manifestos a esses corações. Davi levantou o manto de Saul e disse: o Senhor te entregou na minha mão, porém eu não pensei o mal contra a tua vida. É assim que o Senhor deseja os nossos corações, um homem que tem o coração igual ao do Senhor. Abençoa, Senhor, as nossas vidas, não somente hoje, mas para todo sempre. Em nome de Jesus, amém. Se você tem gostado do nosso trabalho, fortalece ele dando like, compartilha com alguém que precisa dessa mensagem, alguém que tem andado em guerras, em dificuldades e que tem precisado de uma direção. Se você ainda não está inscrito nesse canal, se inscreva, ativa o sininho, assim todas as manhãs você receberá essa notificação. Amém? Que Deus te abençoe, fique com Deus e um ótimo sábado.